Isso é importante. Vamos para as informações. Vou começar falando do Felipe Luiz, que para muitos aí, em tom pejorativo, é um estagiário. Nossa, que estagiário, hein? Todo mundo gostaria de ter um estagiário como esse na sua empresa. O cara que dá aproveitamento de quase 80% há mais de um ano no comando do Flamengo, já mostrou diversas vezes que entende de futebol. Claro que já errou, mas o mais importante, ele assume o erro e sabe onde errou, tenta consertar, não fica persistindo no erro. E o Felipe Luiz pode ser o nono a conquistar a Libertadores como jogador e como técnico. O único brasileiro dessa lista, desses 8 que conseguiram, é Renato Gaúcho, que foi campeão pelo Grêmio como jogador em 83 e como técnico também do Grêmio em 2017. Rapaz, se Felipe Luiz conseguir em menos aí de, 15 meses como treinador profissional do Flamengo, ele pode conseguir esse feito, um feito muito importante para a história do técnico Felipe Luiz. E o mais bacana seria com o Flamengo, né? Porque ele conseguiu com o Flamengo como jogador e agora como treinador ele está muito próximo de conquistar o título mais importante da sua carreira, pelo menos até o momento. Vamos falar agora do Léo Ortiz, galera. Por quê? Eu não mencionei no meu último vídeo, mas o Léo Ortiz ele fez um esforço absurdo para poder entrar em campo contra o Racing. E eu acredito até que ele não joga contra o Sport, tá? Porque de fato ele jogou no sacrifício mesmo, real, assim. Ele fez um sacrifício muito grande e ele chegou a se emocionar depois do jogo falando sobre isso. Ele disse, abre aspas, depois do jogo que eu me machuquei contra o Palmeiras, logo depois eu fiz o raio-x e não tinha dado nenhuma fratura. Eu falei, preciso jogar a semifinal, porque eu não tinha jogado nenhuma. Estou com 29 anos e não sei. Espero jogar muitas, mas não sei quando vou jogar de novo. Valorizo muito esse momento. Eu disse para a minha família, não sei o que eu vou fazer, o que eu vou tomar, mas eu tenho que estar no jogo. Eu fiz um esforço muito grande para estar no primeiro jogo, nem que fosse no banco, para viver esse momento, mesmo que bem longe das minhas condições normais. Nesse segundo jogo eu falei que não tinha como eu ficar fora. O Felipe Luiz falou para mim, não tem chance de você ficar fora desse jogo, você vai dar um jeito. Estou muito feliz por tudo isso ter valido a pena. Mesmo se as coisas não tivessem acontecido, já teria valido a pena, porque eu teria feito o que minha cabeça e o meu coração mandaram, que era disputar essa semifinal com o Flamengo. Estou mais feliz ainda por ter conseguido a classificação e por tudo isso ter valido a pena. Fecha aspas. Galera, é o seguinte, ele jogou muito no sacrifício. O que ele fez para poder estar em campo foi algo assim, vou usar palavras das pessoas que acompanharam o Léo Ortiz durante esses dias pós-lesão. Vene, foi assustador, no bom sentido da palavra, o que Léo Ortiz fez para poder entrar em campo contra o Racing. Isso tem que ser muito valorizado. E é o que eu sempre falo, a gente brinca, porque tem que usar tal discurso para motivar. Gente, o cara que joga no Flamengo, ele veste a camisa do Flamengo, a maior torcida do futebol sul-americano, uma das maiores do mundo, tá? Quase 50 milhões de pessoas. O cara veste a camisa do Flamengo. Salário bom em dia, tudo bem, isso é obrigação do clube, mas é salário bom em dia. Uma estrutura absurda, uma das melhores do mundo. E isso, não é o Vene falando, são jogadores que passam pelo Flamengo. Disputa títulos, precisa de mais motivação que isso. E o Léo Ortiz é esse exemplo. É um cara que, assim, a torcida do Flamengo precisa valorizar demais. Foi o que ele falou, 29 anos. Joga muita bola, uma qualidade absurda. Torcedor do Flamengo, pelo visto. E ele fez um esforço tremendo. Ele está pensando nele? Não, ele está pensando no Flamengo também. Isso precisa ser valorizado. É jogador desse tipo que o Flamengo precisa ter em seu elenco. Então, Léo Ortiz, parabéns pela sua postura, parabéns pela sua determinação. Esse tipo de postura no dia a dia faz total diferença. Então, olha, informação em primeira mão, acabei de receber. Galera, preste atenção. Jogo Sport e Flamengo, aquele jogo atrasado, a 12ª rodada, marcado para o dia 15 de novembro, que vai ser na Arena Pernambuco. Torcida do Flamengo inferior, R$300 inteira, 150 meia. Superior, R$250 inteira, 125 meia. Torcida Sport, R$120 inteira, 60 meia. Que isso! Ao vivo para vocês, galera. Não vou nem editar ao vivo,
para vocês verem que foi ao vivo aqui que eu acabei de receber a informação. E para finalizar nosso vídeo, galera, eu quero mencionar aqui o mês de outubro do Flamengo. O Flamengo teve jogo muito complicado em outubro. Foram vários jogos muito difíceis. Vamos lá, no dia 2 de outubro, Flamengo 0, Cruzeiro 0, Brasileirão. Dia 5 de outubro, Bahia 1, Flamengo 0. Foi aquele jogo que o Danilo foi expulso, o Alacian também. Depois, 15 de outubro, o Flamengo ganhou do Botafogo de 3-0, pós-data FIFA. 19 de outubro, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2. 22 de outubro, Flamengo 1, Racing 0. 25 de outubro, Fortaleza 1, Flamengo 0. E aí foi o pior jogo dessa sequência, sem sombra de dúvidas. E dia 29 de outubro, Racing 0, Flamengo 0. Então o Flamengo teve uma vitória, três vitórias nesse período, 2 empates e 2 derrotas. Eu considero um aproveitamento super favorável. O Flamengo está na final da Libertadores da América. Eu vou reclamar de quê? De quê? Tudo bem, o jogo contra o Fortaleza foi horrível, eu critiquei, foi um absurdo, mas eu acho que os jogadores estavam na cabeça no jogo contra o Racing. Pelo menos eu tenho esse achismo aí e não vou ficar criticando, todo mundo é ser humano. Beleza, galera? Parabéns a todos aí pela classificação novamente. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Muito bem, Flamengo rumo à glória. Caminho até o final da Libertadores é revelado. Tá chegando a hora, bora nação. O Flamengo de Filipe Luís tem data marcada com o destino. 29 de novembro em Lima, no Peru, para buscar mais uma glória eterna contra o Palmeiras. Será a revanche da final de 2021 e a chance de o Mengão se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da América. Desde 1981 até 2022 foram títulos viradas épicas e heróis inesquecíveis. E agora o rubro-negro quer mais. Com um elenco cascudo e sede de vitória, o Fla entra na reta final da temporada brigando também pelo Brasileirão, prometendo manter o foco total. A questão é, nação, o Mengão vai escrever mais um capítulo histórico da Libertadores? O que vocês acham?